Olá, vamos falar agora de mais um modelo de maturidade. Agora a gente vai falar dos níveis de desenvolvimento moral segundo Kohlberg. Então, dentro de Kohlberg, desenvolvimento moral, a gente vai ainda falar sobre as pessoas, né? Sobre o desenvolvimento das pessoas, agora não mais direcionado para um desenvolvimento quando criança até chegar na fase adulta. Os estágios de Kohlberg podem ter, inclusive, adultos. Óbvio que os primeiros estágios vão ser mais comuns em algumas crianças, né? na maioria das crianças, mas tem adultos também nesses estágios de desenvolvimento moral. E aí, o primeiro estágio de desenvolvimento moral de Kohlberg é o pré-convencional. Nesse estágio pré-convencional é uma coisa muito egocêntrica ainda, né? Então sempre baseada em como a pessoa vê o mundo, em como a pessoa interpreta as relações que ela tem com o mundo. Dentro do estágio pré-convencional, Kohlberg separa em dois níveis. O primeiro de punição, onde as pessoas entendem as coisas por ser punida e sempre ainda com aquela visão do egocêntrico, né? Se ela foi punida anteriormente ou se alguém foi punido anteriormente, ela também pode ser punida. Então ela começa a evitar cada vez mais essa punição. E ela vai lidando com as coisas, evitando punições e entendendo em função das punições. Depois, ainda dentro desse estágio pré-convencional, onde o ego é muito forte, passa para um nível de interesse, onde as relações sociais, como que a pessoa se comporta e os interesses ali são mais importantes. Quais são as posses das pessoas e assim vai. Então, começa a entender um pouco mais o lado do outro, entender o que a outra pessoa pensa, mas ainda com um interesse próprio, ainda com o objetivo de ter uma barganha, de ter uma situação onde ela tenha interesse na relação. Então, aqui dentro do convencional, a gente está falando muito do ego, muito olhando para si e como que interpreta a moral, como que interpreta as relações na sociedade em função desse momento aqui que as pessoas têm, né, de pré-convencional. Depois a gente vai para o estágio seguinte de Kohlberg, que é o convencional. Então aqui você sai já do ego, a pessoa já não tem essa visão tão centralizada nela, ela já começa a entender as coisas enquanto sociedade, enquanto relações com outras pessoas e considerando a definição de moral, definição do que é certo e é errado naquele momento, em função do grupo, em função das pessoas em volta também. Mas ainda com um nível de conformidade muito grande. Né? O primeiro nível dentro do convencional é a de conformidade, onde as pessoas entendem como os padrões acontecem, como as coisas acontecem e elas agem para ser o bom moço, para ser um papel dentro da sociedade. Ela entende as atitudes que um filho, que um pai, que um professor, que um empregado precisa desempenhar dentro daquele ambiente e passa a tomar decisões e entender a moral daquela forma. O estágio seguinte, ainda dentro do convencional, é de lei e ordem, onde as regras são mais bem compreendidas, onde a ordem das coisas são mais bem lidadas, mas ainda tem uma rigidez muito forte aqui nesse processo. Então, as leis e as regras ainda parecem um pouco imutáveis para as pessoas que estão no estágio aqui moral, de conformidade, de lei e ordem, principalmente no estágio seguinte, aqui ainda dentro do convencional. Né? Então, como cita muito esse estágio convencional, como as pessoas entendendo a sociedade, mas ainda obedecendo muito essas regras para que a sociedade tenha um bom convívio. Né? E a lei e a ordem impera, são as coisas mais importantes dentro desse cenário. Depois a gente vai para o estágio pós-convencional. No estágio pós-convencional, a gente começa a flexibilizar um pouco essas regras. No primeiro estágio ali, que é dentro do convencional, Kohlberg também separa em dois estágios. O primeiro estágio é o de contrato social. Então, a lei máxima do país, do mundo, pode ter uma adaptação em relação àquele contrato social, aquele acordo que é feito entre as pessoas. Então, já acha formas de adaptar as decisões dentro de contextos, dentro de situações, através de acordos, contratos,
situações onde as pessoas combinam e definem como a coisa deve acontecer. Então já começa a ter algum questionamento às regras, alguma flexibilização a essas regras, mas ainda baseado em contratos sociais. No último estágio de Kohlberg, que é o estágio da consciência, onde as pessoas entendem o universo, entendem uma consciência universal, onde fazer o certo no entendimento da pessoa é mais importante do que algumas situações que podem seguir a lei e prejudicar alguém. Não confunda essa visão de flexibilizar as legislações e entender o ser, entender o universo à sua volta e tomar decisões melhores, inclusive do que a lei, com os primeiros estágios pré-convencionais, do pré-convencional, onde não entende muito as regras. Lá no pré-convencional é através do ego. Aqui no pós-convencional é através da sociedade, é através do universo, através do que é ser bom, do que é a melhor decisão para todos e não para si. Que no pós-convencional, quando atinge esse estágio de consciência, as decisões podem inclusive ser confundidas em algumas situações com o pré-convencional, mas entenda essa intencionalidade do todo, de todas as pessoas. Segundo Kohlberg, poucas pessoas atingem o estágio pós-convencional e pouquíssimas pessoas atingem esse estágio de consciência mais elevado, onde a flexibilização das regras e das leis podem acontecer. A maioria das pessoas, segundo Kohlberg, estão no estágio mais convencional de conformidade, lei e ordem, e é o que a gente principalmente vê e acontece na nossa sociedade, com leis, regras, polícia fazendo cumprir essas leis e regras, juízes provocando punições caso hajam algumas falhas. Então, ali na fase convencional é o que a gente principalmente vive no nosso dia a dia com a maioria das pessoas, mas já tem situações, pessoas que vivem esse estágio pós-convencional. Outra vez a gente vê uma relação grande com o desenvolvimento da sociedade, com o desenvolvimento das pessoas no mundo. As sociedades, as pessoas mais lá atrás, antigamente, não tinham tanto essa consciência. Quando foram começadas a criar as primeiras regras, as primeiras leis na história da nossa sociedade, nas primeiras sociedades, lá atrás, bem lá atrás, o pessoal chegava no último estágio do desenvolvimento moral com a obediência às regras e o entendimento em relação às regras. Depois a gente vem evoluindo e a gente vem criando novos mecanismos dentro da nossa sociedade e cada vez mais puxando uma realidade nova. Então, o uso de contratos sociais e entendendo acordos um pouco mais flexíveis proporcionou também um desenvolvimento humano muito bom. E agora a gente está com as pessoas que trazem esse nível de consciência mais universal evoluindo cada vez mais a nossa sociedade. Então, a gente vai conectar bastante esse desenvolvimento da humanidade com esses modelos, para a gente ir entendendo que no futuro eles vão ser outros. Vai ter mudanças na nossa sociedade. Esses modelos não são imutáveis. Assim como Kohlberg mostra que nos últimos estágios de definição moral, as coisas começam a ser questionadas até para que a gente consiga leis melhores, contratos sociais melhores, que as situações melhorem e a gente vá continuamente evoluindo a nossa sociedade. Então esse foi os níveis ali de desenvolvimento moral de Kohlberg. Vejo vocês no próximo vídeo.